Então, bom dia. Eu sou Flávia Ferreira de Souza, atualmente coordenadora de saúde e segurança do Trabalhador da Saúde. Eu queria agradecer ao convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre a promoção à saúde do trabalhador da saúde. Vocês já conseguem enxergar a minha apresentação? Sim, Flávia. Sim. Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar, eu queria falar um pouco do lugar, né, da onde eu estou representando, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, no Ministério da Saúde. A SEGETS, ela veio ano passado com essa nova gestão, se reorganizando e se reestruturando em áreas que são estratégicos, tanto para a gestão do trabalho na saúde, quanto para a gestão da educação na saúde. Então, ela hoje, né, tem como missão se constituir um espaço democrático de defesa das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, assim como do SUS, enquanto bem público por meio da gestão do trabalho e da educação na saúde. Nossa secretária é a Isabela Pinto. Então, ela vem nessa perspectiva de organização, reestruturação da secretaria, como foi falado, e a secretaria hoje tem dois grandes departamentos. O DEGES, que é o Departamento da Gestão da Educação na Saúde, tá? Que tem 3 coordenações gerais, SEGESC, de integração ensino, serviço, comunidade, a SEGRES, que é a de residências em saúde, tanto a parte da residência médica quanto da multiprofissional, e a SEGAS, que é de ações estratégicas de educação na saúde, com cursos aí, principalmente, de aperfeiçoamento e outras ações estratégicas que o SUS tem necessidade de formação e de educação na saúde. E, além do DEGES, a gente tem o DEGERTS, que é o Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho na Saúde, que tem como diretor o Bruno Guimarães, e nesse departamento nós temos 4 coordenações gerais. A CGPRETS, essa aqui do canto, que é a Coordenação Geral de Políticas Remuneratórias no Trabalho e na Saúde. Tem uma pauta muito importante hoje, que é os pisos, né, salariais e com o piso da categoria de enfermagem sendo implementado, mas em discussão de outros pisos, como dos agentes comunitários de saúde, endemias, né, e de outras categorias. A CGPFTS, que é a Coordenação Geral de Planejamento da Força de Trabalho na Saúde, em que a gente tem aí também uma pauta muito importante, que são metodologias para que a gente possa ajudar gestores, né, trabalhadores, gestores de serviços de saúde a fazer esse dimensionamento. A gente sabe do problema hoje que a gente tem no Sistema Único de Saúde de falta de profissionais, tanto em número quanto em relação à sua formação, suas especialidades. A SEGERTS, que é a Coordenação Geral de Regulação e Relações de Trabalho na Saúde, tem a pauta principal, a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, e a mesa ela foi extinta, né, em 2019, e ano passado ela foi reinstalada, e hoje a gente tem o SINPES, que é o Sistema Nacional dessas mesas, em que estamos aí com um trabalho de instalação das mesas estaduais de negociação permanente do SUS, que é um espaço onde a gente tem aí
negociações entre trabalhadores e a gestão por várias questões, tanto remuneratórias, condições de trabalho e outras questões. É um espaço muito importante que a gente está resgatando. E a CGVATS, que é a Coordenação Geral de Gestão e Valorização do Trabalho em Saúde, a nossa coordenadora é Érica Bauers. E a gente tem duas coordenações técnicas, a COPS, que é a Coordenação de Proteção Social do Trabalho na Saúde. Quem está à frente é a Patrícia Ferraz. Tem dois grandes temas aí que nós estamos tratando, que é instituição de diretrizes nacionais e um programa para o Ministério da Saúde de prevenção e enfrentamento a assédios, discriminações e outras violências no trabalho na saúde. É um tema aí que aparece recorrentemente nos territórios. E também a proposta da carreira SUS, tá? E a COSSETS, a qual estou à frente, que é a Coordenação de Saúde e Segurança do Trabalhador da Saúde, que tem aí também um projeto que pretendemos lançar ano que vem, que é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador do SUS, que é o PENASH-SUS. Eu vou entrar um pouco nessas pautas mais especificamente mais à frente da apresentação. Então, a CGVATS, ela tem esse papel de promover e articular processos de gestão e valorização do trabalho na saúde, compreendendo os temas de trabalho decente e digno, vínculos de trabalho com proteção social, humanização das relações de trabalho, saúde e segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde. E a COSSETS, a minha coordenação, né, tem essa missão dessas áreas. Ai, gente, desculpa aqui, está aparecendo no chat. Produzir e coordenar políticas e programas de gestão da saúde e segurança da trabalhadora e do trabalhador da saúde, considerando a humanização das relações sociais, a prevenção de doenças e agravos relacionados ao trabalho na saúde, a participação dos trabalhadores nessas ações, reconhecendo as interseccionalidades e tem, por fim, promover a qualidade de vida no trabalho no SUS. Essa é a equipe da COSSET, somos 6 mulheres, como o Sistema Único de Saúde, né, estamos em maioria, e com essa equipe que a gente pode contar, né. Bem, para falar da saúde, dos trabalhadores da saúde, a gente resgata um pouco da nossa história, principalmente aí com a nossa Constituição Cidadã de 1988, que traz a saúde como um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas de acesso universal e igualitário a essas ações e serviços na promoção, proteção e recuperação da saúde da população brasileira, né? Foi com a Constituição de 1988 que a gente restituiu a democracia e promoveu a cidadania, garantindo direitos individuais e sociais, e assim nasceu o Sistema Único de Saúde, que é um dos sistemas aí, se não o maior, né, sistema de saúde do mundo. E ele está regulamentado pela Lei 8.080 de 1990. E para a gente falar um pouco desse sistema de saúde, falar também dos trabalhadores da saúde, que em sua maioria estão no SUS, a gente tem que lembrar um pouco da onde nasce o nosso país, né? Que está dentro de uma conjuntura aí, de um sistema capitalista. A gente teve na nossa história, né, infelizmente, genocídio dos povos originários, dos povos indígenas, um país que também nasceu com o escravagismo, um país marcado pelo patriarcado e colonialismo,
que gerou aí na nossa, né, sociedade racismo estrutural, desigualdades sociais, disputas de classe, machismo, misoginia, sexismo, concentração de renda, desigualdade de gênero, que estarão aí na base aí da determinação social do processo de saúde e doença do nosso país, né? E levando em conta, né, todos esses determinantes sociais da nossa gênese, do nosso país, a gente ainda tem algumas outras condições macroestruturais, meso, e também mais proximais das pessoas, relacionadas a estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo e fatores hereditários. Bem, e aí a gente, pensando nesses determinantes sociais da saúde, a gente tem um desafio enorme pela frente para dar conta, né? Principalmente se a gente leva em consideração esse conceito ampliado da saúde que veio da reforma sanitária, e é o que os nossos profissionais de saúde aí estão em busca no seu dia a dia, no seu processo de trabalho, que é a garantia dessa saúde física, espiritual, mental e social. E é fundamental para que a gente tenha esse conceito de saúde sendo buscados nas nossas práticas de saúde, o trabalho das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde, né? Na saúde, a gente não tem nenhum resultado, não tem processo de trabalho sem as pessoas, né? E o trabalho em saúde, ele é esse processo reflexivo, marcado por incertezas, descontinuidades, exigindo cada vez mais a integração entre as distintas categorias na sua operacionalização. Então, a gente sai do modelo centrado no médico e traz esse modelo interdisciplinar, onde a gente precisa do trabalho conjunto desses vários profissionais, desses vários saberes. É um trabalho vivo, ato, isto é, um trabalho humano no exato momento em que é executado e que determina a produção do cuidado. O SUS e o trabalho em saúde é feito por gente que cuida de gente, e gente que precisa ser tratada como gente, né? A gente teve aí uma pandemia que nos atravessou e trouxe algumas condições, principalmente precarização dos vínculos, dos processos, das relações de trabalho na saúde e no SUS, em que a gente colocou uma lupa, né, nesses problemas estruturais que são históricos, não são de agora, e que a gente teve aí a certeza, maior certeza ainda, que a gente precisa humanizar as nossas relações de trabalho e cuidar desses trabalhadores da saúde. E o trabalho em saúde, além disso, é um processo educativo, criativo, comunicativo, de corresponsabilização e produtor de sentidos e significados, capaz de produzir mudanças nos sujeitos e nas suas práticas. Então, estes são os elementos que integram o campo da gestão do trabalho na saúde, que são os vínculos, processos, relações e condições, e a gente aí sempre nessa perspectiva de ter um trabalho na saúde que seja decente, digno, seguro, humanizado, equânime e democrático. Porém, os desafios do trabalho em saúde no Brasil, eles são enormes, né? E desde a criação do SUS, eles vêm se modificando juntamente com o mundo do trabalho. Então, o mundo do trabalho na saúde, ele não está separado do que vem acontecendo em outros setores, em outros países, né? E tudo aí que a gente observa. Esses são alguns desafios, né, com uma lógica de controle do Estado por meio da financiarização. A gente tem hoje
privatizações e terceirizações acontecendo no serviço público em geral, assim como do SUS, que reflete principalmente em perda de garantias e proteção social, direitos trabalhistas desses trabalhadores, que isso reflete também na saúde desses trabalhadores, desregulamentação como instrumento de flexibilização no mercado de trabalho. Então, cada vez mais a gente vê formas diferenciadas e modelos de gestão de trabalho também diferenciados, com perda dessas garantias, né, trabalhistas e tudo, novas formas aí de vínculos que são cada vez mais precarizados, com pejotização dessa força de trabalho. A gente tem, além disso, terceirização, a gente tem contrato temporário. Hoje a gente tem uma forma aí de vínculo que seria o credenciamento, a forma de pagamento por RPA, em que você trabalha e recebe, você recebe por aquilo que você trabalha, então o dia que você fica doente, você não vai receber por aquele dia, que é contado como dia não trabalhado, não tem garantias trabalhistas, 13º, férias, outros tipos, né, de proteção social que são garantidos, às vezes, nem mesmo para aquele trabalhador seletista, que ele é contratado em março e demitido em dezembro, e aí a gente, apesar, né, dessa garantia por ser seletista, essa forma de contratação que a gente vê em muitos municípios acontecer, apesar de ser seletista, não garante essa proteção social aos trabalhadores. Invisibilização de pautas estruturais para a sociedade, como gênero, raça e classe social, sendo levadas em consideração nessas políticas públicas, processos de formação pouco articulados com a realidade do sistema social, do sistema, né, da sociedade. E nisso tudo a gente ainda teve lei de terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e a gente está aí à beira da reforma administrativa, que traz ainda mais precarização e desproteção social para esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde que ocupam uma posição chave na sociedade, pois estão aí para assistir os indivíduos, suas comunidades, em toda extensão do nosso território nacional, né, se constituindo essa força motriz do Sistema Único de Saúde, porém, como a gente sabe, eles estão expostos aí a vários riscos, né, e situações de perigo no ambiente processo de trabalho, convivendo com carências de medidas de proteção social, que vão levar ao adoecimento destes trabalhadores e acidentes também. Aqui nós podemos observar os agravos relacionados ao trabalho mais prevalentes entre trabalhadores da saúde, por tipo, no Brasil, de 2007 a 2023. A maior parte desses agravos que foram, né, registrados no SINAM são acidentes com exposição a material biológico, seguidos por acidentes de trabalho, intoxicação, e a gente percebe também a Covid-19 relacionada ao trabalho, com esse pico de 2019 para 2020, depois uma diminuição com a implementação, né, da vacinação. Sabemos que são dados ainda subestimados, mas que a gente percebe uma elevação, né, importante no período analisado. Aqui a gente tem esses registros relacionados a LERDORT, lesão por esforço repetitivo, e transtorno mental relacionado ao trabalho na saúde, constituindo aí cerca de 10 mil casos, né, 9 mil casos de 2007
a 2023, em que até 2018, né, 19, as lesões por esforço repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas tinham registro superior aos transtornos mentais, sendo que os transtornos mentais acabam superando, né, essas lesões por esforços repetitivos aí, a partir de 2022. Quando nós observamos todas as notificações... Oi, Só passando 10 para minutos? avisar que passaram. Ok, obrigada. Notificações de transtorno mental relacionado ao trabalho por ocupação, isso quando a gente olha esse grupo de todos os trabalhadores no Brasil, a maior parte dessas notificações são entre trabalhadores da enfermagem e ali, em quinto lugar, os agentes comunitários de saúde. Sem contar que, quando a gente fala em transtorno mental relacionado ao trabalho, muito dele está aí associado a assédios e violências no mundo do trabalho, em que a maior parte deles acontecem com mulheres. No Sistema Único de Saúde, na saúde, a gente tem 70% da força de trabalho de mulheres, força de trabalho feminina, e uma das necessidades mais citadas por estes trabalhadores, essas trabalhadoras, são as questões de saúde mental. Para nós, da SEGES, da saúde do trabalhador, a gente, quando fala de trabalhadores da saúde, quando falamos de trabalhadores do SUS, nós estamos nos referindo a todos os trabalhadores. Sejam trabalhadores estatutários, seletistas, contratados, cooperativados, trabalhadores que são de profissões de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, assim como aqueles que estão nos estabelecimentos de saúde, seja porteiro, marqueiro, condutor de ambulância, pessoal da limpeza, da cozinha, né, segurança, e são estes os profissionais que estamos falando dessa força de trabalho, que hoje em exercício no SUS, cadastrados nos nossos sistemas de informação do Ministério de Saúde, são cerca de 3 milhões de trabalhadores, a maioria mulheres, né? A maior parte técnico de enfermagem, médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. Então, no SUS, o sonho se concretiza a partir do trabalho desenvolvido por esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Que tem esse grande desafio de garantir o direito constitucional da saúde. Já falei um pouco destes desafios, então eu vou entrar para a gente terminar os investimentos da nossa secretaria no âmbito do trabalho na saúde, tá? Os principais investimentos. Como eu falei, a gente está aí com essa nova coordenação, que está implementando o piso da enfermagem, mas também com outras políticas remuneratórias dos profissionais da saúde. Estamos também com a comissão para discussão e elaboração da proposta de carreira no âmbito do Sistema Único de Saúde, DPECA-SUS, que teve a última reunião do ano. Essa semana já temos desenhado essa proposta de carreira SUS, que vem pensada desde a reforma sanitária, com a criação do SUS, e é uma necessidade que ainda, né, não foi concretizada, mas pensamos em uma carreira interfederativa, com mobilidade destes profissionais, desses trabalhadores entre as esferas, né, municipais, estaduais e do Ministério da Saúde, que possa ter planos de cargos, carreiras com progressão, que a gente possa ter incentivo financeiro a áreas, né, de maior vulnerabilidade, de dificuldade de acesso no interior do Brasil, que a gente possa ter alguns meios de ingresso, tanto tendo esse vínculo
para trabalhadores estatutários, seletistas, outras formas de ingresso, mas que a gente garanta a proteção social destes trabalhadores, né, com as garantias trabalhistas, e que a gente tenha essa progressão na carreira, seja qual for o vínculo destes trabalhadores, né? Então, aqui a gente tem algumas fotos da reunião dessa comissão, que está discutindo carreira. Estamos implementando também o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio e às discriminações no trabalho, na saúde, assumindo, né, o Ministério da Saúde esse compromisso de tolerância zero ao assédio e às discriminações no trabalho, a partir desse decreto que institui o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, com os princípios, né, de participação e controle social, qualidade de vida no trabalho, equidade, humanização das relações de trabalho, não discriminação e preconceito de gênero, raça, etnia e qualquer outro tipo de violência no âmbito do trabalho no SUS, com esses pilares do programa, acolhimento, detecção, apuração, ética e atos correcionais, monitoramento e avaliação, transparência e comunicação, e a prevenção dessas violências e cultura de paz no trabalho. Aqui são alguns materiais, né, que serão divulgados em relação a esse programa, e algumas fotos aí na construção. Pretendemos ainda lançar diretrizes nacionais para orientar trabalhadores e gestores em relação a essa temática. Estamos também com a Comissão Nacional para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho no Sistema Único de Saúde, com a construção de metodologias para os diferentes serviços e perfis territoriais e epidemiológicos de cada serviço de saúde. Temos o CENITES, que é o Centro Nacional de Informações do Trabalho na Saúde, onde a gente tem painéis, tanto de força de trabalho na saúde, trabalhadores por estabelecimento, doenças e agravos relacionados ao trabalho, planos de cargo, carreiras e vencimentos. Aqui só algum exemplo, né, de como a gente tem esses painéis de doenças e agravos relacionados ao trabalho na saúde, tanto por tipo de agravo, território, distribuição por raça, cor, né, por ano, por categoria profissional, vocês podem acessar essas informações lá. Instituímos ano passado o Programa de Valorização da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que tem vários objetivos, mas principalmente o financiamento e transferência de recursos federais para a área da gestão do trabalho e educação na saúde, o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras e Trabalhadores para as trabalhadoras do SUS, e no momento nós estamos aí na implementação deste programa, criando os comitês de equidade no âmbito da gestão do trabalho e educação na saúde, nos estados, e para concluir, pretendemos lançar ano que vem o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde e Segurança da Trabalhadora e do Trabalhador do Sistema Único de Saúde, o PENASH-SUS, que tem como objetivo promover e estimular essa atenção integral, considerando a promoção da saúde, a humanização das relações de trabalho, a gestão da segurança e qualidade de vida nos ambientes e processos de trabalho nos serviços de saúde do SUS, assim como prevenção de doenças e agravos relacionados ao trabalho na saúde. Elaboramos, né, publicamos essa portaria, instituindo uma comissão técnica para elaboração da proposta, com essa composição, todas as secretarias do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEM, CNS, Anvisa, Fiocruz, Bancada de Trabalhadores da Mesa Nacional de Negociação, OPAS, e além disso fizemos oficinas em todas as unidades da Federação do Brasil, para que a gente pudesse, juntamente com trabalhadores, gestores, academia, pesquisadores, sindicatos, controle social, pensar
em prioridades dos territórios para a incorporação no programa. Portanto, foi uma construção aí democrática, coletiva, participativa e feita de forma ascendente. Já estamos com a minuta do programa passando pelas instâncias deliberativas do SUS em CIT para que a gente possa publicar ano que vem. Além da portaria que institui o programa, nós ainda vamos publicar a elaboração, o manual de implantação do PENAST, construção do sistema de informação também do programa, incentivo financeiro para a implantação nos estados, municípios e Distrito Federal. E semana que vem acontecerá a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, aqui em Brasília, tendo início dia 10, terminando dia 13, em que vamos também estar conversando sobre a Política Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, trazendo aí elementos para que a gente possa publicar essa política ano que vem, né? E aí eu termino com essa frase, porque viver vale a luta, e a classe trabalhadora da saúde merece ter um projeto digno de felicidade. Muito obrigada. Estão aqui os meus contatos para quem quiser, né, tiver alguma dúvida, né, quiser alguma parceria, articulação. E estou aí à disposição para provável, né, discussão e debate. Obrigada, Flávia, pela sua belíssima apresentação. Tendo em vista nós estarmos preocupados com o horário no final da manhã, para a gente trocar as nossas experiências, e também com a fala da última convidada, nós vamos fazer assim, eu vou pedir às pessoas que estão aqui conosco para fazer as suas perguntas, nosso apoio, a Camila, vai fazer as anotações, e ao final nós vamos contemplar essas questões e vamos também compartilhar nossas experiências, nossos desafios, nossas fortalezas, né? Então, eu vou dar início à minha fala, vou procurar fazer uma apresentação bem rápida, até porque uma fala já foi contemplada aqui pela Flávia, e eu sei que a Adriana, a última convidada, também vai contemplar, então eu vou procurar ser rápida na minha fala. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo em tela cheia? Sim, sim. Sim. Ah, ok. Agora eu não vejo mais vocês, então, Jorge, se eu cair, eu vou manter minha câmera ligada. Se eu cair, por favor, me avisa, eu vou deixar o celular aqui do lado, porque eu não vejo mais ninguém, tá? Só estou vendo a minha apresentação. Deixa eu voltar para a primeira aqui. Então, eu sou Eliana Napoleão Cozendei da Silva, sou professora adjunta da Universidade Federal de Catalão, do Instituto de Biotecnologia, ligada ao curso, professora do curso de Medicina. Aqui eu estou como dedicação exclusiva, mas sou também professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, dos cursos de pós-graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente, e dos cursos de especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. A palestra, a fala minha de hoje é para falar desse campo de atuação, que é a saúde do trabalhador, na sua relação com a atenção básica. Bom, a saúde do trabalhador, ela é uma área, uma grande área do campo da saúde coletiva, tá? E ela vem em construção num processo sociopolítico de um movimento que é contínuo. Nós estamos num contínuo processo de avanço, às vezes algum retrocesso, mas o movimento e o processo sociopolítico de construção
dessa área de estudo, de pesquisa, de assistência, de prevenção e de promoção da saúde é contínuo, é um processo contínuo. Então, para fazer algumas considerações iniciais para as próximas convidadas, também além daqueles que estão presentes aqui na sala, é importante falar dessa mudança de conceitos e práticas que vem ocorrendo e de uma forma mais marcada na literatura, principalmente por um ensaio de revisão dos autores René Mendes e da Beth Dias, da Elizabeth Costa Dias. É um artigo de 1991, mas se eu lesse atualmente, não soubesse disso, eu poderia falar. É um artigo atual que ainda está no Prelo, porque continua atual e ele continua sendo um artigo utilizado nos nossos cursos de especialização, nos nossos cursos de pós-graduação, quando damos as disciplinas de saúde do trabalhador, e agora também na graduação de saúde do trabalhador. E esse ensaio, ele faz de uma forma muito generosa, muito acessível. Ele fala dessa mudança de conceitos, de práticas e até mesmo da visão do campo de prática e do movimento dessa grande área de atuação que é a saúde do trabalhador. De modo assim, bem marcado, nós temos esse início dessa área de atuação, começando com o serviço de medicina do trabalho, que nós chamamos hoje, que na época, lá nos anos de 1830, foi considerado o primeiro serviço de medicina do trabalho. Então, lá naquela época, já em 1830, com a Revolução Industrial, lá no século XIX, de percebendo-se que, tendo um médico do trabalho no que se chamava de chão de fábrica, utiliza-se ainda hoje esse termo, era uma defesa muito mais para o empresário do que para o trabalhador, do que para a promoção e a prevenção de saúde do trabalhador. E assim nós iniciamos esse momento tão bem marcado na literatura, com esse cenário e com esse contexto do serviço de medicina do trabalho, ele sendo muito mais realizado para identificar pessoas em processo de adoecimento para serem desligadas e a empresa não ser, de algum modo, afetada por isso. Nos anos de 1970, nos anos 70, mais marcadamente na Itália, com o movimento operário italiano, aí nós temos um momento muito importante na área da saúde do trabalhador, como um objeto dessa área de saúde do trabalhador, que na época ainda era considerada medicina do trabalho, já fazendo uma transição para a saúde ocupacional, para a identificação dos riscos no ambiente de trabalho, onde o objeto, nesses anos de 1970, onde o objeto, então, dessa área de atuação emerge como um processo ali colocado, identificado como um processo de saúde e doença dos grupos humanos. Então, essas relações, trabalho, saúde, adoecimento e o ambiente, ele vem evoluindo desde esses anos de 1970 e estamos ainda neste processo para uma determinação do processo de saúde e doença e para as práticas dos serviços de saúde. Essa evolução de práticas sindicais, ela vem neste processo, nesse escopo, e nele vem a articulação e a chegada e a articulação ao movimento da reforma sanitária e a criação do SUS, lá em 1990, pelas leis orgânicas da saúde. Nós sabemos, já na esfera desse movimento, já com a base da nossa Constituição Federal e a criação do SUS em 1990. Então, nesse bojo que começou lá nesse escopo que tão marcadamente
começou em 1830 pela literatura, nós estamos ainda em um processo de construção dessa área de saúde do trabalhador, almejando e perseguindo o que está muito bem especificada na 9090 e na 8.142, ambas de 1990, essa última do controle social. Bom, mas por que, Eliana, desenvolver ações de saúde do trabalhador na atenção primária à saúde? Temos aí toda uma rede de atenção à saúde. Então, principalmente e basicamente porque é a normativa, é a norma. É o modelo que nós temos do SUS com a sua rede de atenção à saúde. E na atenção primária ou na atenção básica, nós temos essas características, que são a capilaridade, a organização por território, né, com a regionalização. E com essa organização por território, esse serviço de atenção primária à saúde tem condições de fazer esse perfil de processo produtivo do seu território e, portanto, identificar as possibilidades de queixa e de adoecimento nesse território. O trabalho em equipe multiprofissional, né, tendo como um papel fundamental os agentes comunitários em saúde que levam o apoio não só para o indivíduo e sua família, mas também trazem as informações para as equipes multiprofissionais, as equipes que lá estão na atenção primária à saúde. A responsabilidade sanitária pela população do território, colocada na base normativa, a possibilidade de vínculos de usuário em equipe e, por fim, a participação social, que é um espaço muito propício, a atenção primária à saúde é um espaço propício para fazer esse fortalecimento da participação social. Bom, quanto ao apoio matricial, aí eu já vou chegando nas potencialidades e possibilidades dessa rede de atenção à saúde, no que se diz respeito à saúde, à área de práticas de saúde do trabalhador. Então, nós temos aí o apoio matricial para a atenção primária à saúde. A portaria de 2023, a 635, ela trouxe o EMULT, que são as equipes multiprofissionais de saúde, para dar apoio matricial a essas unidades de atenção básica, e substituindo, no caso, o núcleo de apoio à saúde da família na atenção básica. Então, essa equipe multidisciplinar, incorporando também o farmacêutico e a atuação bem colocada desse farmacêutico, por exemplo, também no uso racional de medicamentos, nós vemos aí o boom de utilização de medicamentos, as bactérias resistentes, hiperresistentes, a nossa evolução de doenças antes tratadas de uma forma um pouco menos agressiva em termos de substâncias farmacológicas, e hoje nós vemos aí a quantidade de micro-organismos já multiresistentes. Então, essa equipe EMULTI, que veio com essa portaria 635, trouxe para nós um apoio um pouco mais organizado. Contudo, nós temos aí algumas fragilidades que não diz exatamente de que forma, qual meio, qual modo dessa equipe, não traz isso claramente, o modo dessa equipe cumprir todo o papel que lhe é imposto. Nós temos ainda, para o apoio matricial, nós temos a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador, que é a RENAST, fazendo uma analogia, assim, com a rede de atenção à saúde. É lógico que a rede de atenção à saúde é a rede, né, o grande guarda-chuva, mas nós temos aí a RENAST, que seria essa grande rede para atenção à saúde do trabalhador, e faz isso por meio dos SERESTs. Tá? A última convidada, a professora
a Adriana vai falar um pouco mais dos Serestes, então não vou aprofundar, eu ia aprofundar um pouquinho a minha fala, não vou fazer, que está todo colocado, como eu já falei antes na apresentação do e-mail no slide anterior, na nossa Constituição Federal de 80, de 1988, e as leis orgânicas da saúde, né? A 9090 de 1990 e a 8.142 de controle social. E chegamos aí nas estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Nós trabalhamos com, essa política trabalha com 7 objetivos, e nesta política está colocada essas 7 estratégias, ou seja, o como nós podemos fazer para dar conta deste objetivo, destes 7 objetivos. Então, são estratégias todas relacionadas a cada objetivo. Essa política nacional de saúde do trabalhador e trabalhadora, eu ia colocar aqui, esqueci de colocar neste e-mail, mas eu ia colocar que ela é contemporânea, porque ela é de 2012, ela é de 2012, isso mesmo, essa portaria, mas ela é 1823, realmente, ela é de 2012, contudo, ela é contemporânea, mas agora nós temos o contemporâneo pós-Covid. Então, nós temos aí um pós-contemporâneo que não é o pós-contemporâneo que nós falávamos lá na época, antes da pandemia da Covid, quando nós falávamos do pós-contemporâneo. Então, agora nós temos a contemporaneidade dividida antes da Covid e após a Covid, e agora estamos convivendo com a condição da Covid longa, do pós-Covid. Mas, voltando às estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, essa política, embora ela não seja antiga, ela seja de 2012, contudo, com a pandemia mostrou para a gente, evidenciou, não que não existisse, mas evidenciou, a Flávia, inclusive, falou disso, os diversos vínculos e modos de trabalho, né? O trabalho informal, o trabalho formal, agora se trabalha de todo lugar, de todo jeito, a qualquer hora, de qualquer ponto, em qualquer momento. Tem a pejotização, tem a quarteirização do trabalho, tem a plataformização do trabalho, que ficou muito mais evidenciada com a pandemia, agora quase todo mundo tem algum momento, todo mundo não, mas grande parte da população tem feito isso em momentos oportunos, fazem entregas, seja de compras, seja de alimentos, e é o que nós temos visto hoje com um crescendo a incidência de agravos e doenças relacionadas ao trabalho. Bom, nós temos aí, eu trouxe essa rede, né, colocando aí a APS, a atenção primária, no centro, mas fazendo uma alusão justamente à sua capilaridade, às suas possibilidades de organização dessa rede de atenção à saúde do trabalhador e da trabalhadora, na cooperação com essa rede. Então, nós temos aí as possibilidades frente a esse processo de trabalho das equipes de atenção básica. Nós temos, como eu já tinha dito no slide anterior, o mapeamento do perfil produtivo que é desenvolvido no território, que é desenvolvido a partir da atenção primária à saúde, a identificação daquele usuário, mas que é o trabalhador, e aí, portanto, no coletivo, nesse grupo de usuários, trabalhadores acompanhados por essa equipe de atenção básica, qual é ali o perfil epidemiológico dessa população. Isso já é esperado a partir do momento que se faz o levantamento do perfil produtivo.
A identificação desses agravos, os agravos aqui são aqueles, tanto os acidentes, quanto aquelas doenças ocupacionais. Por exemplo, a asbestose num trabalhador que trabalhou numa extração de amianto, num processo utilizando o amianto como matéria-prima. Pois, infelizmente, até hoje, embora o Brasil tenha conseguido banir a extração de amianto e a comercialização da fibra de amianto no Brasil, em 2019, Goiás, né, no seu município Minasul, ele reabriu a mina de extração de amianto e esse processo produtivo continua, infelizmente. Então, o trabalhador que tem na anamnese o relato de ter trabalhado com o amianto, com a extração de amianto, com o processo produtivo em que a matéria-prima seja a fibra de amianto, é possível que aquela tosse, aquela queixa de dor em membros inferiores, aquele cansaço, pode ser que aquela queixa sejam os primeiros sinais e sintomas de uma asbestose que, infelizmente, não tem cura, não tem tratamento, e o óbito geralmente ocorre numa faixa de aproximadamente 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Uma morte sofrida tanto para o indivíduo como para o seu núcleo familiar e comunidade do entorno desse núcleo familiar. Bom, ainda seu papel a notificação e análise de informações sobre os agravos relacionados ao trabalho. Nós temos aí as emergências e urgências que atendem os acidentes. Nós temos aí bastante acidentes do trabalho, acidentes de trajeto, ou acidente de trabalho para aqueles informais que trabalham na plataformização, com entregas, e que aí este serviço de urgência e emergência vai fazer essa notificação de acidente, que nós chamamos da comunicação de acidente de trabalho, e cooperar para que a gente consiga ter dados e informações que alimentem a vigilância epidemiológica com dados para que a gente possa tomar decisões políticas e mais acertadas. A vigilância popular, que pode ser fomentada pelas equipes da atenção básica, a vigilância popular, ela tem sido muito valorizada ultimamente, quando nós falamos aí das alterações climáticas, dos grandes empreendimentos que chegam, às vezes, num território e transformam essa organização do território, esse espaço vivo do território. E aí a gente lembra do Milton Santos, da geografia, quando ele diz desse território que tem que ser vivo e funcionar para que a saúde ali se mantenha. As estratégias para voltar à ficação e, em caso de adoecimento, ele se mantenha. O trabalho domiciliado, a equipe de atenção básica, por meio das agentes comunitárias em saúde, para aqueles trabalhadores domiciliados com, às vezes, produção de produtos de limpeza. Com licença, Eliana. Falta 10 minutos? Tá. Ok, obrigada, Camila. Então, é essa equipe que faz tudo isso. Nós temos aqui alguns trabalhos desenvolvidos pela APS, a identificação dos agravos e doenças relacionados ao trabalho na população adscrita, fazendo a referência e contra-referência, referenciando para os centros de referência em saúde do trabalhador, que é o centro especializado para acompanhar, diagnosticar essa patologia e depois fazer a contra-referência para a atenção primária. Os instrumentos de apoio que nós temos, e temos aí os desafios que a Flávia
tocou de modo indireto, mas ela tratou desses desafios na fala dela, que é uma população de trabalhadores da saúde exausta, mal remunerada, com os diferentes tipos de vínculos empregatícios, da grande maioria desrespeitosos. Nós temos aí pensado algumas oportunidades, pensando numa agenda principalmente voltada para ampliar a politização do movimento pela saúde do trabalhador e trabalhadora, para dar esse suporte ao SUS, também ampliar e revisar os conceitos e as demandas contemporâneas nesse pós-Covid. Na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nós temos o eixo 2, que fala e discute justamente esses novos modos de trabalho. Nós temos aí que ampliar e alimentar um sistema qualificado e ágil de informações de interesse para a saúde do trabalhador e trabalhadora. A Fiocruz, em maio desse ano, lançou o Observatório de Doenças de Impacto no Trabalho, e é aberto a todo o público para cooperar justamente com essas estratégias de fortalecimento do SUS. E aqui eu deixo o meu obrigada a todos que estão aqui participando, que eu espero que possam ficar conosco até às 12 horas para fazermos uma conversa, mediando a fala de todas as convidadas. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que o público vai ouvir. Vou descompartilhar aqui e já preparar para...